Olá, aqui é o irmão Valnei e eu gostaria de compartilhar mais uma reflexão de assuntos ligados à Palavra de Deus. Eu gostaria de falar um mínimo sobre pregação pentecostal, seria o tema da reflexão. Eu quero só tomar aqui como base, mas não vou desenvolver o assunto na Bíblia. Só fazer uma pequena explicação sobre a pregação pentecostal. Mas o verso bíblico que eu leio para poder fazer essa reflexão se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 4, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Essa aqui é parte de um discurso, ou pelo menos escrito, que Paulo faz em defesa da sua pregação, que é todo o capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas a minha pretensão não é fazer um desenvolvimento do pensamento paulino em relação à sua defesa sobre a sua pregação, mas num modo geral falar sobre a pregação pentecostal. Aí parece assim que a gente fala assim, a pregação pentecostal, existe outro tipo de pregação? Na verdade sim, cada tipo de denominação tem o seu estilo de trabalhar na forma de transmissão da sua mensagem. E a pregação pentecostal ela tem o seu diferencial. E como toda a metodologia tem seus pontos positivos e negativos. Mas eu separei aqui apenas uma reflexão mínima sobre a pregação pentecostal. Primeiro, a gente fala sobre os dois elementos que compõem a transmissão e a recepção, que no caso aqui é o pregador e o ouvinte. É claro que a gente poderia falar de outros materiais que estão envolvidos, tipo a matéria-prima, a Bíblia, o que dentro da nossa concepção pentecostal a gente crê que é a inspiração do Espírito Santo para podermos falar. Mas eu não vou falar nem dessa questão de inspiração do Espírito Santo para poder pregar, e nem da matéria-prima que é a Bíblia, a Palavra de Deus, mas especificamente sobre o pregador e o ouvinte. O pregador pentecostal, ele não é apenas considerado um intérprete e aplicador da Bíblia, a Palavra de Deus. Ele literalmente é tido como um porta-voz que tem uma mensagem específica para resolver os problemas dos ouvintes naquele momento. Ou seja, a forma como se encara um pregador pentecostal é como se fosse um profeta. Que tipo assim, as pessoas vão no culto e Deus vai usá-lo profundamente dentro de assuntos corriqueiros. As pessoas às vezes têm algum tipo de dilema, de dificuldade no seu cotidiano e vão a um culto pentecostal com o intuito de ouvir a voz de Deus naquela noite, naquele momento, que possa dar-lhes uma direção para eles solucionarem aquele problema específico. O que é bem complicado, porque a Bíblia não é especificamente trata de como a gente vai resolver nossos problemas no nosso dia a dia. As cartas, tanto paulinas quanto os evangelhos, eles não têm essa ênfase que a gente muitas vezes coloca.
Mas não é que seja uma coisa que não funciona, ao contrário. Felizmente, se é algo que funciona, porque a gente trabalha muito ou é trabalhado muito na questão da fé. E muitas vezes uma instrução desperta a fé do ouvinte a nível que ele consegue ter a fé, e há muitos testemunhos de experiência pessoal, de situações que foram resolvidas mediante a credibilidade que se deu a determinada mensagem pregada num determinado dia. As instruções foram seguidas à risca, a fé foi colocada em prática e houve intervenções divinas. Eu sou sincero em dizer que acho bem complexo, mas acontece. Eu também não posso negar a veracidade disso. E eu sou pentecostal. Tá? Eu creio nas manifestações de Deus, das intervenções divinas, e sou pregador. Mas eu não encaro um pregador como as pessoas encaram o pregador. Eu sei de ouvir o que as pessoas dizem, né? A expectativa que se cria em determinados cultos. Então, quanto mais essa pessoa tem ele é usado nesse sentido, e as pessoas têm a resposta nesse sentido, mais essa pessoa ela é requisitada para ser o pregador de determinados cultos. O outro elemento aqui, no caso, o ouvinte, como eu estava aqui mencionando, ele não vai a um culto para... E esse aqui é o outro grande problema, mas também, de certa forma, tem lá as suas vantagens. O ouvinte, ele não vai no culto para aprender algo da palavra de Deus, ele literalmente vai para ouvir a voz de Deus. A mentalidade de um pentecostal é essa, ele não vai num culto para aprender. Aqui está um lado ruim. Se tem uma coisa que a maioria dos pentecostais não gosta, é de estudo bíblico. Isso aqui eu não quero dizer, existe uma classe dos pentecostais que trabalham com teologia, com estudos bíblicos, são pessoas que buscam se aprimorar no conhecimento, mas numa regra geral, da totalidade dos grupos, de quem é pentecostal, a maioria não gosta de estudo bíblico, não gosta de teologia e fica à mercê, às vezes, de muitas lendas e mitos dentro desse ambiente pentecostal, porque nem tudo são flores. E às vezes os espinhos machucam muita gente, mas a sinceridade, a verdade é que o cultuador, o ouvinte, aquele que vai ao culto no ambiente pentecostal, ele não vai para aprender a palavra de Deus. Seu grande objetivo não é estar firmado como a exortação em muitas cartas dos apóstolos sobre essa questão de se enraizar, de crescer, de amadurecer. Não, eles vão para ouvir a voz de Deus no tocante às circunstâncias que eles vivem no seu cotidiano. Qual o lado bom? O lado bom aqui é saber ou crer que Deus ele se relaciona com a gente a todo instante. Então a nossa crença não é a crença de um Deus distante, mas é a crença de um Deus próximo. Mas essa indisponibilidade em aprender mais da palavra já não é uma coisa tão boa, tão louvável. É um grande prejuízo. E essas duas situações na vida, tanto do pregador quanto do ouvinte, elas podem ser frustrantes para um e para outro. Quando o pregador ele não consegue corresponder a essa expectativa, porque nem todo pregador pentecostal é emotivamente envolvido. Nem todos são iguais. E isso não quer dizer que o Espírito Santo não esteja trabalhando na vida daquele que não é emocional, aquele que é mais racional. E aqui, muitas vezes, as pessoas fazem distinção de culto ruim, culto bom,
de pregador bom, de pregador ruim, não pela qualidade da mensagem, mas sim pelo seu envolvimento emocional ou não. E às vezes o ouvinte ele sai frustrado porque suas emoções não foram atingidas no culto, então ele sai com a sensação de que Deus não falou com ele. Esse aqui é um ponto bem negativo. A gente podia fazer, ou posso fazer em outro momento, algum vídeo falando sobre esses só pontos negativos. São muitos pontos negativos com relação a essa mentalidade. Eu já falei, pontos positivos, mas tem pontos negativos. Mas em regra geral, a pregação pentecostal ela é emotiva, passional e por isso há um envolvimento muito grande tanto do pregador quanto do ouvinte. E o pregador pentecostal que não for envolvido emocionalmente, que não tem essa característica emocional, ele vai perder a atenção dos ouvintes, porque eles têm como alguém chato, sem observar a qualidade do desenvolvimento da mensagem, mas por ele não ser alguém que causa aquele frisson, aquele entretenimento, aquela mobilização, aquele movimento, então muitas vezes a atenção é perdida no meio do culto, por mais interessante no sentido de que seja real que ele está falando sobre a palavra de Deus e que talvez ou possivelmente os frutos obtidos por esse ensinamento serão muito mais eficazes do que aquele que transmitiu emocionalmente, ele possa ser mais eficiente, mas por não conseguir atingir o emocional do ouvinte, ele corre o risco de ser descartado. Então a pregação pentecostal ela tem essa característica passional, emocional, envolvente. E um pregador que quer ser bem sucedido dentro do ambiente pentecostal, ele tem que, infelizmente, atender a esses requisitos, senão ele não será tão bem requisitado quanto aqueles que assim o fazem. Essa é a reflexão que eu deixo aqui, não é algo assim, pelo menos quando eu pensei, que eu analisei, tão louvável, mas que infelizmente faz parte e que a gente deve pensar, analisar. Deus abençoe a cada um que se disponibilizar a ouvir até o fim esse vídeo. E a gente, em outros momentos, vamos fazer um vídeo mais abranger esse assunto. Eu não quero tornar meus vídeos tão extensivos quanto eu já os fiz. Deus abençoe.